O TBC Memória recebe nesta edição um dos grandes nomes do esporte em Goiás. O convidado de hoje é goiano, mas jogou basquete no Rio de Janeiro, onde foi campeão pelos 4 grandes clubes da cidade. Pela seleção brasileira, foi medalhista sul-americano e mundial. Os títulos mais expressivos do basquete goiano, ele ajudou a conquistar vestindo a camisa do Vila Nova. O convidado de hoje é César Seba, ele que vai falar um pouco dessas conquistas e também de sua carreira. Olá, César, prazer ter você aqui no TBC Memória. É um prazer, é todo meu estar junto aqui com vocês que gostam do esporte. Bom, são muitas glórias, muitos títulos, mas vamos começar do começo. Você iniciou a carreira aqui em Goiânia, no Jockey Club, né? Como é que foi isso? Quando é que foi? Bem, no Jockey Club foi muitos anos atrás, quando existia uma equipe adulta do Jockey Club que trouxe o Flamengo para jogar aqui. Aquele foi o maior incentivo que eu tive, que eu via o Algodão jogar, eu via o Canela dando duro nele, aquele técnico nervoso que jogava duro com os atletas. E a partir disso aí eu comecei a jogar. Eu tinha 9 anos de idade. E após esses jogos, nós começamos a formar uma equipe de infanto-juvenil no Jockey Club. E depois disso nós nunca mais paramos. Tá, e a sua carreira decolou, já vamos saltar no tempo. Você jogando aqui, passou por uma equipe de Anápolis e foi para o Flamengo em 1964. 64. Bem, o Flamengo, eu tenho uma história no Flamengo, o seguinte, o Canela me viu disputar o Campeonato Brasileiro. Canela era o técnico do Flamengo. Era o técnico, que era o Togo Renan Soares. Então o Canela ligou para o meu pai e falou, seu filho foi cestinha no Campeonato Brasileiro em Anápolis, em 63, e eu quero que ele venha jogar aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. Aí meu pai disse, mas ele é muito novo, ele tem 16 anos, 17 anos. O cara falou, pode deixar que eu tomo conta aqui, não se preocupe, nós vamos tomar conta dele. O esporte aqui é muito sadio, e a partir daí eu fui embora para o Rio de Janeiro. Tá, e nessa época era profissional? Vocês recebiam salário? Como que era? Eles procuravam sempre, até o João Saldanha ficava em cima da gente. Vocês são profissionais, você vem de Goiás para aqui, você deve estar recebendo dinheiro. Eu falei, não, João, aqui o que nós temos é casa e comida, o clube cuidava da gente, mas não tinha esse dinheiro que a pessoa imagina que a gente pudesse ganhar. Então, foi interessante que quando eu fui para o Flamengo fazia 4 anos, veja bem, que não era campeão. Aí nós conseguimos, no Maracanãzinho, ganhar em 64 o título pelo Flamengo. E tinha pouca gente lá, né? Era Maracanãzinho lotado. Lotado, né? Totalmente lotado. Olha que você entrava, quer dizer, o goiano, né? Aqui entrava e falava, meu Deus, é muita gente. Nós temos que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Agora, uma curiosidade, você jogou num período que o basquete brasileiro ainda era forte, obtinha títulos internacionais, inclusive você obteve títulos assim, vestindo a camisa do Vila Nova, e era amador, como é que conseguia êxitos assim? Pois é, aí que você vê. Naquela época, os melhores times considerados do mundo eram Estados Unidos, Rússia, Iugoslávia e Brasil. Nós tínhamos alguns fenômenos, jogadores de basquetebol de São Paulo, que eram Vlamir, Amauri, Rosa Branca, os grandes atletas brasileiros, e nós tínhamos homens baixos, rápidos. Então nós conseguíamos sempre lutar, disputar segundo lugar, primeiro lugar. Então nós tínhamos uma posição bem destacada a nível mundial. Era uma época que com a sua altura, 1 metro e quanto? 87. A minha com 1,80 a gente ainda conseguia entrar na quadra. Conseguia entrar. Ainda tinha o Mosquito, que era considerado um craque da seleção, que ele era muito rápido.
Mosquito era de uma rapidez muito grande e passava pelo jogador e aqueles outros, você já sabe que os jogadores americanos são aqueles monstros que a gente vê até hoje, eles eram enormes, eram grandes, os russos a mesma coisa, então no final a gente conseguia levar alguma vantagem sobre eles. Bom, vamos correr aqui para a gente falar do Vila daqui a pouco. 64, o Flamengo chegou campeão. 65, você foi para o Vasco da Gama. Vasco da Gama. Como é que foi sua passagem lá? Foi espetacular. O presidente do Vasco era o Manuel Joaquim Lopes. Ele é a única medalha de ouro que eu tenho, realmente de ouro, nós ganhamos pelo Vasco. Aquela que dava para morder e sentir? Aquela... É verdade, dava para morder e sentir. Então, nós fizemos vários jogos, ganhamos o campeonato por antecipação, entendeu? No final também, sempre ali no Maracanãzinho, e jogando, e o povo, a torcida inflamada, a torcida, ele gritava, quase entrava dentro da quadra para torcer pela gente. Então a passagem pelo Vasco foi ótima. Um ano só. Um ano. Tá, aí para a alegria do botafoguense João Saldanha, que você falou agora há pouco, você foi para o Botafogo, e lá, um grande time, é meu time. Então, o time do Botafogo era um time espetacular. Durante 3 anos seguidos, nós conseguimos ganhar. Foi tricampeão. E não é só isso. E esse grande jogo que a história conta, que nós ganhamos do Corinthians. Final da Taça Brasil. Final da Taça Brasil, que eles tinham esses jogadores que eu te falei. Amaury, Vlamir, Rosa Branca, Renê, Mical e todo mundo. E nós era apenas o Botafogo. E quem que foi o cestinha daquele jogo? Eu tive a sorte de ser cestinha do jogo. Quer dizer, você jogava de ala. O ala geralmente não é o artilheiro, vamos dizer assim. Não é. Normalmente não é. Mas é o seguinte, à medida que você começa a fazer aquele jogo rápido e ter bom levador de bola, que nós tínhamos o William, o Peixotinho, você recebe a bola numa posição boa e eu tinha a mão... Por sorte, boa também. Eu era bem treinado, arremessava, caía. Foi o que aconteceu. O Vlamir, uma hora me marcando, falou, não é possível, o que é isso? O que está acontecendo? E no final nós ganhamos com a diferença de 1, 2 pontos, terrível. E fomos disputar o Mundial na Filadélfia. Aí disputou, mas não ganhou, né? Não ganhamos. Agora, fechando o ciclo do Rio de Janeiro, agora falta o Fluminense. Vamos lá. Botafogo, do tricampeonato do Botafogo e 5 campeonatos seguidos, você foi para o Fluminense. Como é que foi sua passagem por lá? Fluminense, um time forte, time bom, onde você tinha o Marquinhos, pivô da seleção brasileira, tinha o Luizinho, que era um craque também, tinha o Fioravante, quer dizer, é um time bem estruturado e um time muito organizado. E nós somos bicampeões pelo Fluminense, que foi grandes jogos também. Não teve nenhum jogo que você fala, chegamos lá, ganhamos fácil, nada disso. Tudo era jogo duro. Bom, aí encerrando a sua etapa no Rio de Janeiro, você veio para Goiânia, voltou para casa para jogar pelo Vila Nova, o maior momento do basquete goiano. Como é que se deu a volta para casa? Veja bem, terminou o jogo... Esse jogo da final do Fluminense, Final do Fluminense, certo. Último jogo. Apareceu um senhor lá que pegou no meu braço, eu estava alegre, pulando, festivo. Ele chegou e falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, mas agora? Ele falou, agora. O seu tempo aqui no Rio de Janeiro terminou, porque o governador falou que você pode voltar para Goiás. E o governador era o Leonino Caiado, um homem que gostava muito do esporte. Foi um grande governador por esporte. Construiu o Serra Dourada e o autódromo. E o autódromo. Então, eu falei, mas eu não vou jogar numa equipe fraca. Eu falei, ele falou, não, você vai escolher os jogadores. Olha aí, que coisa bacana. Aí eu falei, não, muito bem, vou escolher os jogadores. E aqueles jogadores que confiavam em mim ali, eu comecei a procurá-los. Falou, em Goiás nós vamos formar um time assim. E o povo falava Goiás, Goiânia, que é uma cidade tão pequena, Goiânia. Falei, não, vocês estão enganados com Goiânia. Aí começamos a formar o time. Conseguimos trazer, foi uma grande vitória, conseguimos trazer
22 jogadores aqui para Goiânia. Aí vocês jogaram no Vila e no Jaó. Aí formamos o Vila e formamos o Jaó. E quais os títulos vocês ganharam pelo Vila, a Taça Brasil, que equivaleria ao Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro. Veio aqui, o Canela veio aqui, ué. Ele era o técnico do Vila? Era o técnico, daí o Lélio Ramalhão também. Mas tinha salário já nessa época? Como é que foi para trazer? Porque conta os nomes que vieram para cá com você, de atletas. Adilson, Fausto, Filipão, Joy, Jomar, Robertinho, Bolinha e mais. E todos, boa parte acabou ficando por aqui. Boa parte. Pois é, mas casaram aqui. Tinha salário, como que é? Tinha. Não, eles tinham um emprego no Estado. Por exemplo, na Fundação Estadual de Esporte. Dava aula para os garotos, aula para as crianças, como professor. E naquela época o salário era razoável para a pessoa viver aqui em Goiânia. Uhum. Agora me conta desses dois títulos importantes do Vila, a Taça Brasil, que equivaleria ao brasileiro, e o Sul-Americano. Como é que foi a final, enfim? Não, você precisa ver os grandes jogos que aconteceram. Nós saímos, jogamos com o México, ganhamos do México. Isso, mas no Sul-Americano? Não, isso no Mundial. Mundial, É no Mundial no México. Nós fomos direto para disputar o Mundial no México. Aí nós depois jogamos contra os Estados Unidos, que foi um jogo duro, que nós conseguimos chegar no final 2 pontos, 1 ponto. Eu marquei aquele John Lucas que eu falei para você, que jogou no Milwaukee, profissional, quer dizer, grandes jogadores. Os Estados Unidos realmente sempre teve um basquetebol muito forte. Aí nós perdemos de 1 ponto ou 2 pontos, não me lembro o placar certinho, e jogamos depois com o Igor Varese da Itália. O Igor Varese da Itália, nós jogamos, fomos até o final na frente. O jogo parou porque houve uma confusão, uma brigaiada danada dentro de campo. Basquete é duro, porque é um jogo muito nervoso. E no final nós perdemos também de 1 ponto. Ficamos em 3º lugar, que poderia ter ficado em 1º. Eu tenho essa... Isso do Mundial, né? Mundial. Tá, e a Taça Brasil? Vocês decidiram com quem? Como é que foi? Tinha muitos times? Tem muitos times. Nós disputamos aqui no final com a equipe de São José dos Campos. Que era um grande time, que né? Que era o grande, que tinha o Biratã, que tinha o Edivar, que tinha todos aqueles grandes, o Nilo, todos aqueles grandes jogadores de São Paulo, que nós conseguimos ganhar bem aqui. Aí levantaram o título de campeão brasileiro, Campeão brasileiro. Mas e a garotada assistia, o público Nossa, ia? que coisa. Vocês davam autógrafo? Nós dávamos autógrafo, saía na rua, quando você passava, os garotos nos paravam e com aquela cestinha assim no poste, falavam, olha lá, o César Doinha, para aqui, desce. Nós descíamos, entendeu? E lá brincava com a bola, com eles. A cidade inteira participava. Na Ezefego não cabia mais ninguém. Não tinha o Rio Vermelho ainda. Não tinha o Rio Vermelho. Quer dizer, era uma alegria, a cidade era totalmente alegre. E o Sul-Americano? Vocês ganharam um Sul-Americano também pelo Vila Nova? Pelo Vila Nova também. Jogamos em São Paulo, entendeu? Vimos jogos, no final uma equipe da América do Sul não compareceu. Quer dizer, esse Sul-Americano foi meio assim por isso. Mas nosso time era mais forte do que eles todos. E tinha rivalidade com o Jaó, que era outra equipe daqui? Tinha. Sempre tivemos a rivalidade. Todos amigos. Aí dentro da quadra era o jogo. César, nosso tempo acabou. Parabéns e foi um prazer conversar com você, falar de basquete, que é um esporte que a gente aprecia muito, e parabéns pela sua carreira. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.